tá? Mas, assim, nos estudos que a gente veio fazendo sobre este assunto, eu vi essa resposta. Paulo, em uma de suas visões, falou que alguém foi arrebatado até o terceiro céu. E aí fica uma pergunta: terceiro céu, por quê? Porque existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. E onde, porventura, seria o primeiro céu? A nossa atmosfera, onde fica a nossa atmosfera. O segundo céu ficaria aonde? Onde fica os planetas Terra, o Sol, a nossa Via Láctea e toda a constelação. E o terceiro céu seria onde? Onde fica o trono de Deus, onde Deus habita. Esse seria o terceiro céu. E quando ele fala, eu vi um novo céu, uma nova terra, é porque essa transformação será também no céu e na nova terra. Mas que céu é esse? O céu da nossa atmosfera, entendeu? Até onde o pecado reinou, até onde o pecado foi, é aonde haverá essa transformação, aonde o pecado chegou para poder perturbar e modificar como fala, modificar, fazer as transformações, tirar aquilo que era perfeito e tornar imperfeito, até onde o pecado foi, até onde será renovado, entendeu? É até onde será renovado. E nós vamos ver isso no decorrer do estudo, onde lá em Pedro ele fala aonde será como é que Deus vai fazer para fazer essa renovação e até onde vai estender essa renovação, tá? Respondido? Joel, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, está bem elucidado. Pronto. Então, vamos para o próximo slide, onde nós vamos começar o estudo de hoje. Vamos lá. Como nós vimos, fala de um novo céu, nova terra. E a pergunta que não quer calar é: qual é o anseio de todos os povos? O anseio de todos os povos é o paraíso. E por causa dessa ideia de paraíso, foram fundadas várias religiões e utopias, né? Onde cada um pensava onde poderia ser o paraíso. Tem algumas filosofias que pensam que o paraíso pode ser aqui mesmo. Quer dizer, um negócio que mudou de lugar. Como é que foi? Aqui, continua falando normal. Hã? Continua falando normal. Alguns pensam que o paraíso pode ser aqui mesmo. Então, eu vou mudar para o meu computador. Então, vou voltar para o meu lugarzinho de... Tomara que esse computador não pife aí, viu, Kézia? Não tem para ir, peraí. O microfone. Pronto, vai. Voltou para gravar? Está gravando. Então, voltei para o meu lugar. Então, assim, todos pensam em um paraíso, cada um cria a sua teoria sobre o paraíso, né? Alguns creem que a gente pode criar esse paraíso aqui na Terra, tá? Que aqui é o nosso lugar, o nosso habitat. Então, se a gente mudar a humanidade, nós podemos transformar fazer esse paraíso aqui na Terra. Basta mudar os conceitos de pensamentos da humanidade. Algumas religiões dizem que existe um local onde pode se encontrar esse paraíso. Antes de passar para o próximo vídeo, eu gostaria de perguntar a alguns de vocês se tem alguma coisa a falar sobre este assunto ou a gente pode passar para o próximo vídeo. Joelso? A ideia de que a Terra será o novo paraíso está correta. O que está errado... Estão me ouvindo, gente? Joelso? Oi, estão me ouvindo? Acho que aconteceu alguma coisa. Oi? Joelso. Parou. Não está Estão conseguindo me me ouvir, ouvindo? né, Joelso? Neto, Vocês você estão me gostaria de falar ouvindo? alguma coisa? Não, dúvida. Pois é, eu só acho que não está ouvindo ninguém. Ó. Tchau. Oi, tá, Gente, vocês tá estão me bem ouvindo? ruim, mas né, estou tentando ouvir. Vocês Eu estão me estou ouvindo? ouvindo, Cláudia. Neto, você está me Tô. ouvindo, Neto? Estou ouvindo, dona Cláudia. Eu não estou lhe ouvindo, Neto. Ela que não está ouvindo. Você não está ouvindo ninguém. Gente, vocês estão me Por favor, ouvindo? alguém fala alguma coisa Eu para tô mim? lhe ouvindo, Cláudia. Meu computador que está baixo aqui, que eu estou ouvindo vocês. Mas ela não está ouvindo ninguém, parece. Kézia?
Espera aí, deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Desculpa, gente. Eu acho que só quem não está ouvindo aqui é a Cláudia, Eu não estou viu? ouvindo ninguém. Ela deve estar com problema no aparelho dela. Também. Kézia fez o favor de desligar meu áudio aqui, eu não estou ouvindo ninguém. Kézia, como... Usar a microfonia. Pronto, agora pode falar. Dá para ouvir? Thiago, fala. Ouve. Agora dá para me ouvir. Joelson estava aí? Tava. E só eu que não estava ouvindo, né? Tá me ouvindo agora, Cal? Agora estou. Eu estou falando, Joelson não está me ouvindo. Ela disse que não tava ouvindo. Pronto. Então, Joelson, pode falar. Ó, sobre a expectativa de algumas religiões, talvez a maioria delas, em acreditar que, na verdade, algumas, né? Porque existem religiões que não têm a crença de que a Terra será um novo paraíso. Mas, em contrapartida, existem religiões que acreditam que a Terra será um novo paraíso. E, na verdade, eles estão certos. Nós também cremos desta forma. A diferença é que nós não cremos no melhoramento da Terra, no contexto em que ela existe hoje, para a partir desse melhoramento, seja melhoramento do ponto de vista político, social ou moral, para que, feito isso, tenhamos continuidade na realidade desse planeta, entendeu? Uhum. Nós não cremos dessa forma, nós não cremos no melhoramento. E sabemos que esse melhoramento, seja ele em qualquer esfera, não será possível. Porque o que a Bíblia apresenta é uma recriação. Isso que a Bíblia apresenta. O que nós acreditamos com base na Bíblia é que fogo descerá dos céus após o milênio, após a volta de Jesus. O que existe da realidade desse planeta, como ele está hoje, será totalmente destruído, purificado pelo fogo. E uma vez purificado todos os elementos, Deus ele recriará tudo novamente, né? Então, o paraíso que nós cremos com base na realidade da Terra é esse paraíso recriado e não um paraíso melhorado, porque paraíso melhorado não será possível. A recriação, sim, por meio daquilo que nós já somos informados em Coríntios, né? 2 Coríntios, Apocalipse, capítulo 21, capítulo 20, né? Então, é nesse contexto que nós cremos no paraíso terrestre. Muito bem. Muito bem, Joel. Mais alguém quer falar alguma coisa? Neto? Eu quero falar. Breno? Fala alto aí, Breno. É que, na verdade, a Terra ela já teve uma espécie de purificação, né? O mundo era... O Breno tá um pouquinho longe. Tem como você chegar só um pouquinho próximo para poder a gente te ouvir? É porque o mundo ele já teve uma espécie de purificação, né? Já houve ali o dilúvio, né? Onde a Terra era muito, muito má, né? A maldade humana, né? A própria palavra de Deus diz que a maldade humana era muito grande. E aí houve o dilúvio. E dali começou só com a família de Noé, que eram ali, todos ali, cristãos ali. E dentre essa família ali, que acreditavam em Deus, o pecado começou de novo. Então a gente vê que o problema é o pecado. Então, enquanto houver pecado, não existe uma melhoria nessa terra, né? Então, quando tiver raiz, ramo de pecado, não tem como, né? Exatamente, Breno. Muito bem. É isso que o Breno acabou de falar. O problema está no pecado. Como ele falou, o mundo já passou por uma fase de purificação na época do dilúvio, né? E mostrou que o problema não estava no planeta Terra, o problema estava nos seres humanos. E por que era o problema estava nos seres humanos? Por causa do pecado, porque o pequeno grupo que ficou era um pequeno grupo que foi escolhido por Deus. Mas desse grupo, mesmo desse grupo, surgiu a apostasia, né? E o mundo se corrompeu totalmente de novo. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, por causa de Satanás atiçando, que ainda continua atiçando. Então, assim, nesse ponto de vista, como você já veio abordando aqui, não tem como o mundo se tornar um lugar perfeito e um paraíso
mudando só a filosofia de pensar do ser humano, porque já houve essa tentativa e isso não aconteceu, não transformou o mundo no paraíso. O ser humano conseguiu destruir de novo, entrou em apostasia e deturbou tudo aquilo. E o mundo não se tornou o paraíso desejado como se pretendia que fosse, né? E como nós vemos aqui também, existem algumas religiões que também falam sobre um paraíso. Por exemplo, no budismo, eles creem no nirvana, um lugar de perfeita felicidade. No Maomé, no islamismo, eles creem no céu de Alá, sete céus, paraíso dos prazeres, onde um homem pode ter não sei quantas mulheres, uma harém de mulheres, né? Eu só nunca vi eles falar nada que vai acontecer com as mulheres. Será que as mulheres não vão para o paraíso de Alá? E se vai, o que acontece com elas lá? Essa parte eu ainda não sei. No hinduísmo, eles têm uma teoria de que se eles se automutilarem, sacrificarem, sentando em setas pontiagudas, eles podem ir para um lugar chamado Suarga, louca, um ambiente de prazeres intensos, né? Que eles julgam que um paraíso é um lugar onde terá prazeres intensos, né? Vai virar um êxtase de prazeres, né? Essa é a noção básica que essas demais religiões têm sobre o paraíso. E a Ô, pergunta... Cláudia, Pode falar, Joelson. um detalhe interessante é que no maometismo, a sorte da mulher é a mais desgraçada possível na realidade de paraíso, É, porque o papel da mulher é só, grosso modo, é ser um objeto de prazer, exatamente. entendeu? Então, assim, é uma realidade muito hedonista, porque o homem, por exemplo, o maior anseio dele, a maior conquista dele é exatamente a questão do prazer. Então, isso é uma essa é uma ideologia totalmente antibíblica. A Bíblia não ensina isso em momento algum. O que nós temos no contexto de paraíso, na realidade da Bíblia, é algo assim muito transcendental, né? O É, centro desse paraíso passa a ser a pessoa de Jesus, e você tem o seu amor pela humanidade e que é expressado, materializado, né, em cicatrizes nas suas mãos e pés, e que, de acordo com a irmã White, esses elementos serão o centro de estudo para toda a eternidade, né? Então, além desses elementos, nós temos muitos outros, e em momento algum a Bíblia destaca essa realidade hedonista, essa realidade de uma mulher como sendo objeto de prazer nessa nova. Então, esse paraíso, de acordo com os islâmicos, ele é mais uma extensão do que acontece aqui na Terra, exato. né? É exatamente, é um desejo humano, né? Pela busca pelos prazeres, porque eles acham que a felicidade está na busca dos prazeres, né? Então, eles pensam que o céu, o paraíso, seria um lugar de eternos prazeres, né? O conceito deles de céu e de paraíso é esse, né? Você vê que Satanás ele consegue tirar o brilho daquilo que Deus preparou para nós, né? Exato. Eu creio que pessoas fora da realidade do islamismo não têm muito desejo na realidade desse céu, porque pode aproveitar aquilo que poderia ser desfrutado lá numa vida de hedonismo É, e prazeres licenciosos aqui mesmo, entendeu? Então, assim, se tudo que o céu tem a oferecer é isso aí, as pessoas podem aproveitar o céu aqui mesmo. Então, não há exatamente, muito interesse nas pessoas irem para esse tipo de céu, entendeu? É exato. uma forma que Satanás tem de trabalhar na mente das pessoas, deturpando a realidade daquilo que Deus fez com tanta transcendentalidade, né? Verdade. Juliana, você quer falar? Vou falar aqui em questão da introdução, que seja lá qual for a crença da pessoa, todo mundo tem esperança de ter alguma coisa além. É, Os espíritas acreditam de uma coisa, budistas de outra, pentecostal de outra, mas ninguém quer acreditar que a gente vive aqui na Terra de 80, no máximo 100 anos,
trabalha, paga a conta, tenta emagrecer e morre. Ninguém quer acreditar que vai ser isso e acabou. Todo mundo quer ter o quê? Todo mundo tem uma esperança. Ninguém quer pensar que a vida aqui ou acontece antes, a pessoa morre ali antes dos 70, dos 80 anos da velhice e acabou por ali. Uma vez que nós já perdemos uma oportunidade de viver um paraíso. Mesmo assim, cada um acredita da sua forma, como o Joel disse, sem respaldo bíblico, mas todo mundo tem o quê? Tem uma esperança. Ninguém quer morrer e ficar morto para sempre. É claro que para nós a oportunidade é dada e só basta a gente aceitar. Mas cada um quer ter uma esperança de não viver só aqui e pronto, e acabou. E por que a gente anseia pelo paraíso, por algo que é eterno, que seja um lugar diferente do que nós vivemos? Por que nós ansiamos por isso? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quem falou aí? Quem falou? Breno? Porque Deus fez o quê? Colocou a eternidade no coração do homem. Exatamente. Porque o mundo também já é do maligno, não tem nada que presta aqui Exato. mais. Deus, quando criou a gente para viver eternamente. O pecado foi algo que deturbou essa ideia que Deus criou a gente, mas a eternidade sempre viveu no nosso coração. O desejo da eternidade, de morar em um lugar eterno, no paraíso, o desejo do paraíso, o desejo de viver ao lado de Deus, desfrutando com Deus das coisas que Deus nos prometeu, continua esse desejo no coração dos seres humanos. Alguns se entregam a esse desejo e se entregam a Cristo. O outro só vive desejando, mas não se entregam a esse desejo, né? Então, agora Posso passar o slide? Então, vamos lá. Pode avançar. Pronto, então nós chegamos aqui. Então, nós vimos o que a humanidade anseia, vimos o ponto de vista de algumas religiões sobre o que seria um paraíso para cada um deles, mas agora a gente quer saber o que revela a Bíblia sobre o paraíso no céu. E o que a gente pode descobrir sobre isso? Lá em Apocalipse 4 diz que lá está o trono de quem? De Deus. Em Apocalipse 2 diz que lá também está a árvore da vida. Em João 14 diz que lá estão as moradas que Cristo foi preparar para a gente. E lá em Hebreus 11:16 diz que Deus está preparando uma cidade para a gente. E a gente pode ver que lá em Apocalipse 21 diz que essa cidade descerá do céu para uma nova terra. Essas são as coisas que a Bíblia nos revela sobre esse paraíso. O que nós podemos encontrar nesse paraíso. É óbvio que existe muito mais outras coisas, que nem tudo nos foi revelado do que vai haver lá. Mas nós vamos ter um deslumbre do que podemos encontrar no paraíso que Deus tem preparado para nós. E é gratificante saber que Deus tem preparado casas, moradas para a gente, uma linda cidade, que lá existe a árvore da vida, que lá está o trono de Deus, ou seja, o trono de Deus está concentrado nessa cidade, entendeu? Então, podemos supor que essa cidade se encontra hoje no terceiro céu, onde é a morada de Deus. Quer falar alguma coisa, Joelso? Ou Neto, ou os demais, para que eu possa passar o slide? Nós temos elementos que serão exclusivos na realidade da nova Terra. Um deles, por exemplo, é a questão da transferência do centro administrativo de Deus, né, na realidade do universo, porque, de acordo com o que nós conhecemos na Bíblia, você vê em Apocalipse, Daniel capítulo 7, por exemplo, e Apocalipse 4, capítulo 4 e capítulo 5, Deus, neste momento, ele governa o universo a partir do santuário celestial, né? Jesus hoje está no Santo dos Santos intercedendo por nós, então, de lá, ele ministra a realidade do universo. Mas chama a atenção que, na realidade dessa nova terra, quando Deus ele descer a cidade santa
para se estabelecer em definitivo aqui no planeta Terra, nós não teremos templo aqui, de acordo com Apocalipse 21, verso 22. A gente não sabe o que Deus vai fazer com esse templo que agora existe lá no céu, que é o santuário celestial, né? Mas o que ele vai trazer para a realidade desse planeta, que será o novo centro administrativo do universo, será algo totalmente novo. Não será um santuário. Provavelmente o santuário não desça, né? Porque João, em Apocalipse 21, verso 22, ele diz que, em relação à cidade santa e à nova terra, que ali ele não viu santuário, ou seja, ele não viu templo, né? O templo será o próprio Deus, será o próprio Jesus. Outra coisa que será inusitada e diferente será a questão da luz solar. Cristo será, o próprio brilho de Cristo é que iluminará a realidade do planeta. Também não haverá noite, né? Não sabemos como será a questão de rotação e translação do planeta. Então, haverão muitas mudanças, essas são algumas que a Bíblia menciona, mas eu acredito que há muito mais por trás dessa realidade. E diante desses desconhecidos, alguns já informados e outros talvez não, o que nos cabe é estar lá para ver. Cremos que vai ser dessa forma, eu creio que vai ser dessa forma e muito mais, né? Até porque Paulo tem um texto assim bem interessante, não vou citar aqui agora por conta de questão de tempo, mas a grande questão é que vale muito a pena nós estarmos lá. Agora, um outro ponto para finalizar meu comentário é que João ele faz uma descrição das características daqueles que estarão na Cidade Santa. E só os vencedores é que estarão lá, né? De acordo com João, Apocalipse, no verso 8, ele vai dizer que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, esses não farão parte do povo de Deus. Agora, o que chama atenção é que essa lista, ela começa com os covardes, né? São os primeiros da lista. E poderiam estar com eles não poderiam estar com o seu Salvador. Mas por que eles não estariam lá? Veja que o cenário em que o povo de Deus, nos últimos momentos da história terrestre, passarão, será um cenário em que exigirá muita coragem. A coragem de ser politicamente correto, de não ser politicamente correto, né? Porque os politicamente corretos aceitarão flexibilidade, aceitarão não sofrer o boicote econômico, aceitarão uma imposição de um sinal que é o reconhecimento de um poder humano. E aqueles que se oporem a todo esse sistema humanista simplesmente serão perseguidos e considerados a escória da sociedade. Verdade. Então, por amor a Cristo, haverá necessidade de coragem dada por Deus para se opor a um sistema global em detrimento de valores e princípios que serão defendidos por uma pequena minoria, né? Desculpe a redundância. Então, será necessária muita coragem. E, curiosamente, aqueles que herdarão esse novo momento com Deus, na lista daqueles que estarão de fora, os primeiros são os covardes que estarão de fora, né? Então, há a necessidade de, em nome de Jesus, termos coragem para nos colocarmos contra aquilo que se opõe à palavra de Deus e sofrer as injúrias, sofrer tudo que tivermos que sofrer, mas por amor a Cristo. Verdade. É preciso muita coragem para se levantar e dizer a verdade quando a maioria diz o contrário, diz de uma forma. A gente já pode ver hoje em dia, como o Gelson mesmo falou, na questão do politicamente correto. Se você se levanta e fala algo que não seja politicamente correto, você é rechaçado, passa por cancelamento e todo tipo de coisa.
Então, a pessoa precisa ter muita coragem para ir na contramão do que a maioria vai. E é por isso que lá em Apocalipse coloca este pecado, o da covardia, como o primeiro da lista dos que vão ficar de fora do reino do céu. E não entrarão os covardes, porque não tiveram a coragem de falar a verdade quando deveria ter falado. Não tiveram a coragem de se posicionar quando deveria ter se posicionado. Não tiveram a coragem de defender a verdade, estar do lado certo e falar o que deveria ser dito quando deveria ser dito, entendeu? Então, isso Deus coloca esse pecado como o primeiro da lista dos que vão ficar de fora. E a gente pensa que parece uma coisa tão insignificante, mas para Deus não vê como uma coisa insignificante. A omissão também vira um pecado aí, que pode deixar muitos de fora, não é verdade? Vamos passar agora Com para... certeza. Pode avançar, Cláudia. Enquanto você avança, um detalhe interessante é que essas pessoas que estarão de fora por covardia, elas não eram pecadores de mau nome, não eram criminosos, assassinos, adúlteros ou bêbados, eram apenas covardes, né? Era apenas Então, covarde. Era apenas covarde. Só pelo fato de serem covardes, não ter se colocado no momento certo, eles podem ficar de fora, né? Então, agora a gente que às pergunta... vezes a nossa escala de valores é bem diferente da forma como Deus avalia as coisas, né? Verdade, exato. Agora vemos aqui, nós falamos sobre o novo céu, explicamos o que seria o novo céu. Alguém estava querendo falar aí? Eu vi alguém conversando aqui. Eu quem? Eu queria perguntar. Juliana? Perguntar não, eu queria comentar. Pode falar. Que João chegou a ver, né, o novo céu e a nova terra. Viu, descendo do céu. Aí eu fico pensando, que privilégio, né? Ele teve, porque às vezes eu sonho, eu tento imaginar, e eu não consigo muito imaginar, e às vezes eu sonho também. E aí eu fico pensando no privilégio de João ao poder ver, e Deus falando com ele, escreve aí. Tudo que ele viu, eu fico pensando como ele não deve ter ficado assim, maravilhado. Verdade. Deve ter ficado muito maravilhado mesmo, porque as visões que ele teve foram espetaculares, né? E ele falava, eu vi. Bom, tia, fala. Tia, um comentário que eu acho interessante, que 1 Coríntios 2:9 diz assim, ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu fico pensando na dificuldade que João tinha para descrever o que ele viu. Eu acho que ele descreveu nem 0,01% do que ele viu. Porque ele não tinha nenhuma coisa, nenhuma coisa para ele comparar, porque era totalmente novo. Exatamente. O pecado dele não conseguia raciocinar aquilo que ele estava vendo, entendeu? Então ele colocava coisas genéricas, ele enfatiza o fim do sofrimento humano, porque ele fala assim, olha, enxugará dos olhos toda a lágrima, lá não haverá dor. Era isso que ele conseguia imaginar, porque as coisas maravilhosas ele não conseguiria descrever aquilo, entendeu? Exato. E esse texto de Coríntios aqui ele é maravilhoso, porque ele é tão profundo, né, que assim, nem jamais penetrou no coração humano. Entendeu? Então João ele não conseguia descrever nada disso. Exato, porque o que o João estava vendo era algo muito mais avançado do que a sua linguagem humana poderia explicar, entendeu? A sua linguagem humana poderia explicar dentro do contexto de tempo que ele vivia. Eu já vi o Rodrigo Silva fazer uma explicação bem assim. É como se você pegasse um índio que morava lá dentro da mata, bem fechada, e levasse ele para uma capital tipo São Paulo, e ele visse um grande avião voando e carros para o lado, para o outro, e depois levassem ele de novo para dentro da mata fechada, e ele fosse tentar explicar para aquelas pessoas o que ele tinha visto. Provavelmente ele ia falar que o avião era um grande pássaro voador, entendeu? Dentro da linguagem dele. E as pessoas que estavam ali iam tentar entender esse grande pássaro voador, né? E dentro daquilo, então assim, é como se João também tivesse visto algo assim dentro do tempo dele, e ele não pudesse assim
dizer com toda a clareza o que ele estava vendo, mas ele pôde assim, vislumbrar algo que era muito maravilhoso, algo que era surpreendente, algo que era indescritível, né? Mas ele tentou descrever no mínimo daquilo que ele conseguisse falar. Agora, nós já vimos falar sobre o novo céu, né? O que seria esse novo céu. E agora nós vamos ver o que é a nova terra. Onde será a nova terra? Que Apocalipse fala que viu o novo céu e nova terra, e os velhos, o velho céu e a velha terra não existia mais. Onde será essa nova terra? Em 2 Pedro 3,10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, verso 1. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno arde eternamente, conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucificação. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Então, de acordo com a palavra de Deus, esse planeta Terra, o que vai acontecer com o nosso planeta Terra? A Bíblia fala que os elementos se desfarão abrasados pelo fogo. O nosso planeta Terra, juntamente com a sua atmosfera, será purificado com fogo, será queimado, tudo será queimado, todas as obras que aqui existem. E o Espírito de Profecia diz que esse mesmo fogo que consome os ímpios e purifica a terra, ele também, esse mesmo fogo que consome os ímpios e destrói tudo que há na frente feito pela mão humana, também é um fogo que purifica a terra. E todos os vestígios da maldição são removidos. Nenhum inferno, e esse inferno não vai arder eternamente, esse fogo não vai arder eternamente. Ao passo que esse fogo queima tudo e destrói tudo, ele também purifica a terra e depois a terra renasce como se fosse o novo jardim do Éden, entendeu? Florido, renascido, com animais e tudo mais. Volta ao início. E tudo aqui no nosso planeta é purificado e restaurado ao início. Tá? Alguém está querendo falar aí? Eu estou ouvindo uma voz. O que chama atenção também no verso 1 do capítulo 21 de Apocalipse é que o texto termina dizendo que o mar já não existe. João não viu o mar nessa terra. É. E quando você estuda geografia, né, nós aprendemos que o planeta Terra tem 70% de água e 30% é a porção seca. Uhum. Né? Só que desses 30% da porção seca, em percentual, você tem 20% que é deserto. Aí temos mais um percentual que é de parte florestal e tudo mais, enfim. E a parte habitável, ela é uma parte menor. Só que, assim, essa parte habitável, dentro dessa redução, já mencionada aqui, deserto, florestas e outros elementos mais, que não dá para a gente colocar aqui, você tem hoje aí pouco mais de 7 bilhões de habitantes, né? Então é muita gente. E isso para 30% de porção seca com limitações que recua desses 30% o espaço de urbanização. Agora imagine que nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova realidade que Deus criou, os 70% de água, os 20% de deserto e as outras limitações que concentra a área urbana aquilo que ela é hoje, isso não vai existir. Você terá praticamente aí, numa escala exponencial, quase que 100%
da superfície terrestre para a habitação. Então, nós teremos realidades com relação à questão geográfica e coisas que Deus tem preparado para a gente que está fora da imaginação humana, está acima da nossa capacidade. Eu gosto de um texto da irmã White que ela diz que nessa realidade da nova terra que Deus criou, que Deus irá criar, não haverá lembrança do pecado, ou seja, tudo que nós estamos passando aqui agora, as dores que passamos, as frustrações, as decepções, a dor da perda de um ente querido, e tudo o que está no contexto da realidade do pecado, quando Cristo fizer tudo novo, será tão deslumbrante, será tão maravilhoso contemplar essa nova realidade, como Juliana falou, que fica tentando imaginar e não consegue, e de fato não dá para imaginar o que será isso aí, só estando lá para saber. E uma vez estando lá, o que Deus fez, o que Deus fará de forma tão maravilhosa, de forma tão incrível, se apossará da nossa imaginação de uma forma tão inexplicável que nós sequer lembraremos da dor, lembraremos dos traumas. E olha que existem traumas que são marcantes para o resto da vida, no contexto de experiência de seres humanos. Agora, mesmo pessoas que passaram pelos piores traumas da vida, ao chegar nessa nova realidade, não terão lembrança daquilo que pôde ser considerado o pior das suas experiências, né? Então, Verdade. Vale muito a pena estarmos lá. É isso aí. Eu vi uma certa vez um teólogo falando que não é que não vai existir mar lá na Nova Terra. O que não vai existir é essa extensão do oceano, essa coisa de Oceano Pacífico, Oceano Índico, que faz essa divisão de continentes, entendeu? Essa extensão enorme que existe de água na Nova Terra. O mar, numa dimensão menor, poderá existir. Agora, essa extensão enorme oceânica é que não vai existir, porque haverá uma porção maior de terra para poder habitar todos os moradores que já existiram desde a fundação da Terra até ao final dos tempos, entendeu? Mas isso aí... Essa explicação realmente existe. Agora, sim, a fala de João, ela é específica e resultado daquilo que ele viu, né? Essa questão dos mares existirem lá, realmente existe essa explicação, mas ela não tem um fundamento claro no espírito de profecia e nem na Bíblia. Então, é o que alguns teólogos imaginam. Nós teremos surpresas lá, né? É verdade. Enquanto essas coisas não vêm, o seguro é o que a Bíblia revela, né? Verdade. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Pode falar. Joel falou sobre lembranças, que a gente não terá, nós não teremos lembranças ruins, mas e as boas? Não teremos também, não? Olha só, o que nós não teremos lá serão as lembranças da realidade do pecado, né? Quando a irmã White fala dessa questão das lembranças do pecado, não é que nós vamos sofrer um resetamento mental, um reset cerebral, né? Mas, assim, a glória do que Deus vai preparar, ela é tão abundante porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se você for pensar numa escala de medidas, tudo que o pecado causou de ruim, a graça recriadora de Deus fará tudo infinitamente superior. Então, você terá tanta coisa boa para se ocupar nessa nova realidade do que Deus tem preparado para a gente. Você não quer nem lembrar. Você não vai ter tempo para lembrar do que passou, né? Exato. Mas é claro que se fizermos um esforço para lembrar do que aconteceu, teremos essa capacidade, nós não vamos perder isso. Agora, nós não teremos tempo, diante do que Deus preparou, de ficar olhando o que passou. Essa é a grande realidade. Pode falar. Eu tenho um caso de dúvida, né? Outra dúvida que eu Pode tenho colocar é o seguinte, todas aí. Se eu não souber, que ela responde. Se eu não lá souber, no céu, na de nova pesquisa. terra, a gente vai viver. A gente vai viver como famílias, ou nós teremos uma grande família, todos seremos irmãos. Sabe por que eu tenho dúvida? Vamos supor que hoje aqui eu morro. Aí o Gilmar vai poder se casar novamente, lógico.
aí, se na ressurreição as duas ressurgirem, o que é que vai acontecer? Ou no meu caso, ou no dele, ou de outra pessoa? Essa pergunta foi feita para Cristo. Um saduceu lançou esse questionamento para Jesus, falando de a esposa de alguém que se casou, o marido morreu, e no final da história ela teve 7 esposos. E a pergunta foi: na ressurreição, de quem ela será esposo? Daí a resposta de Cristo foi: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, pois nos céus não se dão em casamento, porque aqueles que estão lá serão como os anjos, né? Existem alguns detalhes em torno dessa resposta de Cristo que não dá para a gente ter como algo definitivo e restrita em si mesma, né? Porque a pergunta foi específica na ressurreição, não foi na nova terra ou no Exatamente. céu. Tá Ele vendo, perguntou na Helene Kess? ressurreição. Então, se quiser casar, casa logo, viu? Então, o que acontece? O que Cristo respondeu foi no contexto da pergunta dele, na ressurreição. Mas, com realidade, na nova terra, a gente não sabe o que vai acontecer. É. Agora, é interessante que as crianças que forem para os céus, por ocasião da volta de Jesus, quando voltarem na Cidade Santa, que a Cidade Santa descer para essa terra, todas já estarão adultas. Eu creio que 1000 anos é tempo suficiente para uma criança crescer. É. E Isaías, tendo a visão da nova terra, ele diz que a criança colocará a mão na toca da serpente e não será picada. Tem outro texto aí para a gente pensar, não podemos afirmar nada, mas podemos ter aí algumas pinceladas, algumas evidências de que talvez haja famílias nos céus, né? Embora a gente não possa dar certeza. Exatamente. É uma coisa assim que não tem como a gente afirmar, né? Mas como o Gelson bem abordou, Jesus falou na ressurreição. Por que ele fala na ressurreição? Porque vai haver um período de 1000 anos no céu, tá? E nesse reencontro da ressurreição, a gente não sabe se vai haver uma diferenciação do que vai ser vivido lá no céu para o que vai ser vivido na nova terra. A Bíblia não fala nada sobre isso, tá? Se vai haver uma diferenciação ou se vai ser da mesma forma que vamos viver lá nos 1000 anos lá no céu, vamos viver o resto da vida aqui na terra também da mesma forma, tá? O que sabemos é que quando formos para os 1000 anos, vamos lá para olhar os registros e julgar também os anjos e o inimigo, né? Esse será o nosso objetivo lá no céu, né? Descansar nas férias, né, Cal? Exatamente, será nosso objetivo. Então, até lá, não sabemos qual é o propósito de Deus. Mas o que nós entendemos é que, a princípio, o desejo de Deus é restaurar o Éden. Se for restaurar o Éden, pode ser que ele queira formar famílias particulares. Mas se ele já tiver, se o plano dele já foi executado, que era para crescer e multiplicar, e o mundo já está multiplicado, não necessita mais multiplicação, ele pode querer que sejamos uma grande família, todos parte de uma grande família, né? Eu também vi um texto do Espírito de Profecia, só que eu não trouxe ele aqui no momento e não me lembro, mas depois eu posso pesquisar e jogar no grupo para vocês verem, onde é dito no Espírito de Profecia que nós vamos substituir os anjos que se rebelaram junto com Satanás e foram expulsos do céu, a terça parte dos anjos. E como vamos substituir eles, vamos ser colocados na posição em que eles estavam antes, entendeu? Ocupar os lugares deles. E seremos o tal do grupo seleto. Por isso que Deus vai morar com a gente, né? E nós seremos o grupo seleto que vai morar com Cristo e ocupar o lugar desses grupos seletos que se desviaram junto com Satanás e fizeram parte da terça parte. Assim que eu achar esse texto, eu mando para vocês no grupo para comprovar que eu vi também essa parte. Mas mandei agora. Apelar. Que, Kézia? Já mandei. Já mandou? Você achou esse aí? Eu estava para falar sobre isso. Você falou primeiro. Então pode falando aí, fala aí. Completa que você está lendo aí. Tiraram a cereja do bolo, foi, Kézia? Pode? Tiraram a cereja do bolo, foi? Aqui, ó. Vou ler. Eu ia falar isso, ela falou primeiro. Como é que eu ia adivinhar que você ia falar isso aí? Aqui, diz assim, ó. Deus nos criou com um propósito. Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de passar pela prova e aflição da família humana, pudesse ele tornar-se com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Adão deveria ser
provado, a fim de demonstrar-se seria obediente, tal como os anjos fiéis ou desobedientes. A verdade sobre os anjos. Esse está escrito no livro A Verdade sobre os Anjos, página 287. Então, o propósito de Deus era repovoar o céu com a família humana. Inclusive, isso foi uma coisa que, na verdade, foi eu que falei isso para minha mãe também, e foi porque eu vi uma pregação do pastor Alejandro Bullion. Ele falou isso e mostrou esse trecho, né, do Espírito de Profecia falando, porque no que ele dizia era de que como os anjos, eles não são provados para poder estar ali, entendeu? Então, eles, como os que caíram, né? Os que saíram, então, nós seríamos os que, como minha mãe falou, né? Que iriam entrar no lugar deles. Inclusive, que para cada anjo celeste que nós temos também um do inimigo que fica tentando a gente no mesmo local onde a gente vai ocupar. Por exemplo, isso foi tudo que o pastor Leandro Bruno falou, tá? Falou que, por exemplo, se lá no céu Deus tem preparado para mim, por exemplo, para estar numa certa posição. Exatamente. Esse mesmo anjo que eu iria substituir, né, o anjo maligno, ele que estará me tentando, porque ele sabe que eu vou substituir ele, entendeu? Para poder eu não ocupar o lugar dele, porque ele vai fazer com afinco, entendeu? A tentação e fazer de tudo para que eu não vá para o céu. É mesmo, mais ou menos isso aí. Foi o que ele falou. Isso. Interessante. Beleza? Então, podemos seguir? Pode sim. Vamos lá. Já que a gente já sabe que a Terra será a Terra será transformada para ser transformada na nova Terra, o que nós podemos esperar desse novo lugar? O que poderemos esperar que vai acontecer nesse novo lugar? A primeira coisa que a Bíblia fala é que vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, e da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21, verso 2. Aqui ainda no nosso slide diz assim, os animais serão mansos, Isaías 65, 25. Haverá paz e alegria, Isaías 35, verso 10. Podemos entender, então, que os animais lá na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, voltarão a ser herbívoros, como eram lá no Éden. Não comerão carnes, por isso que diz que o leão andará junto com a ovelha, né? Com esses animais, com as criancinhas, poderá brincar. Por quê? Porque ele será um animal manso, voltará a ser um animal herbívoro. Então, isso que nós já podemos esperar lá da Nova Terra, que será um lugar onde viverá em perfeita harmonia e paz, tranquilidade, não vai haver mortes de nenhum tipo. Né? Nem os animais que eram carnívoros vão ser mais animais carnívoros, serão agora animais herbívoros. Né? Coisa legal, né? Ele quer falar. Hã? O Breno quer falar. Fala, Breno. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Sim. Você tem pouco que querendo falar? Não, Oxe. Agora já pulou o assunto também. Eu não vi sua mãozinha aí, não. Agora que eu estou vendo. Vai. Não, é porque já passou já aí. Mas o que você queria falar sobre o quê? Era sobre os livros anterior, é que já passou aí. Já? Então tá bom. Então aqui, nesse assunto que nós estamos falando sobre, né, a Cidade Santa que desce e o que a gente vai esperar encontrar aqui nessa Cidade Santa, né? Vou para o próximo slide. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Eu posso passar? Pode passar. Pronto. Agora essa parte aqui é a parte que para a gente entender essa parte aqui. Em Apocalipse 21, verso 3, diz assim, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha só, a cidade de Deus agora, da cidade de Deus descerá, a cidade de Deus que está descendo na terra, também estará o tabernáculo de Deus com os homens. O que podemos entender sobre isso? Nós podemos entender que a cidade santa é referida como o tabernáculo de Deus,
onde ele tabernaculará com os homens. Apocalipse 21, verso 3. Ela é descrita como sendo um cubo perfeito, bem como o lugar santíssimo do santuário terrestre. Olha, e acha-se coberta de glória de Deus, conforme Êxodo 40, verso 38. Aqui tem uns versículos que você vai ver, onde as características da cidade santa, entendeu? Batem com as características do santuário. Tá? Bate com as características do santuário. Por isso diz que o trono de Deus estará ali, com a gente. Porque o que a gente está vendo é praticamente o santuário de Deus descendo sobre nós, é o cubo perfeito, o lugar santíssimo do santuário terrestre. É a cidade santa, representa esse lugar santíssimo do santuário terrestre, porque ali está o trono de Deus. Adão e Eva andavam com o seu Criador no jardim. Abraão encontrou-se com o Senhor debaixo de um carvalho, Gênesis 18. Moisés esteve na presença de Deus no Monte Sinai, Êxodo 20. Multidões andaram com Jesus durante os 33 anos que esteve na terra. Mas na nova terra, os remidos falarão com o Criador face a face. As expressões com os homens e com eles são usadas 3 vezes em Apocalipse 21, verso 3. O trono de Deus estará na nova terra. Deus eternamente unido com seu povo. No Sinai, o Senhor disse a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8. O tabernáculo e mais tarde o templo enfatizam a impressionante verdade de que Deus estava presente entre seu povo de maneira incomparável e íntima, mas não pode haver comunhão face a face. Na época do tabernáculo, lá de Êxodo, Deus estaria presente do povo, mas não poderia ter a comunhão face a face. Por mais de 33 anos, o Salvador habitou com a família humana, mas a sua divindade permaneceu velada. Aí, quando Jesus veio como Deus, mas a sua divindade ele teve que permanecer velada para ele poder conseguir habitar com os seres humanos. No sentido espiritual, Deus, o Espírito Santo, habita no crente, bem como na igreja em geral. Estas experiências são promessas e antecipação da realidade que se cumprirá na Nova Jerusalém, que descerá da terra. Então, a grande voz anunciará ao universo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Apocalipse 21, verso 3. Assim, finalmente, o povo de Deus desfrutará a comunhão direta e plena união com o seu Deus e Criador. Deus face a face com o ser humano agora. Agora, no templo tinha aquela coisa, né? Lugar santíssimo, só podia entrar assim, assado, quem só tinha aquela pessoa específica que podia entrar. Aí vem Jesus, mas para ele poder se manifestar ao ser humano, ele tem que velar a sua parte de Deus, vir como ser humano para poder velar a sua parte de Deus, para poder ter contato com o ser humano, mas aqui na Nova Terra promete que Deus estará na sua totalidade, face a face com o ser humano, e não haverá mais nenhum tipo de separação. Agora não precisa ser uma pessoa específica, só um sacerdote que pode entrar no lugar santíssimo. Agora não é Jesus precisando vir como ser humano para poder ter contato com o ser humano. Agora é o ser humano face a face com Deus, porque agora o pecado não existe mais essa separação, que possa fazer essa separação entre eles. Entendeu? E todos terão acesso a Deus. Na verdade, Jesus virá como humano, como um de nós, porque para sempre ele estará preso à humanidade, Mas só que ele porém não será a mais sua glória velado. não estará velada. Exatamente. Exato. Ele não será mais velado como Deus, ele será na sua totalidade de Deus. Agora, a sua aparência será humana, como a nossa. Ele ficou para sempre guardado na aparência humana, para poder os cravos ficarem sendo vistos, tudo, né? Mas ele será Deus, ele virá como Deus, não virá mais como ser humano, só como ser humano. Né? Não terá mais que se diminuir como ser humano. Não terá que se diminuir como ser humano. A diferença é que quando ele veio na sua humanidade com a sua glória velada. Exato. Não deixou de ser Deus em assumir a humanidade. Exato. Subiu na forma humana, subiu como um de nós. É porque a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, ninguém jamais viu a Deus na sua glória. João 1:18. E a Bíblia fala assim que Jesus, para vir ao ser humano, ele teve que esvaziar-se de si mesmo, ou seja, esvaziar-se de si mesmo para que nós pudéssemos ter acesso a ele.
Quando foi na nova glória, Cristo não vai precisar mais esvaziar-se de si mesmo, ele pode vir na sua totalidade de Deus, entendeu? Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele teve que esvaziar-se de si mesmo, para poder o ser humano ter acesso a ele, porque o ser humano não poderia ter acesso a ele sendo pecador. Entendeu? O ser humano, sem Eu tenho, o corpo celestial, não teria. tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Sobre essa questão da nova Terra, se a gente viria em corpo humano, né? Porque quando a gente fala que não vai haver mais dores, né? Não teria hospitais, não teria mais enfermidades. Eu sempre tive uma dúvida em relação a isso, se a gente retornaria de forma humana ou se talvez seria de uma outra forma. A Bíblia fala a Bíblia fala lá em Coríntios, se eu não me engano, eu não me lembro se é 1º ou se é 2º Coríntios, eu só me lembro do capítulo 15, que quando Cristo vier, ele vai transformar o nosso corpo de corruptível para incorruptível e assumiremos um corpo celestial. A diferença do corpo celestial para o nosso corpo hoje é que o nosso corpo é limitado. É um corpo que tem limitações. O corpo celestial, igual o de Adão, era um corpo que não tinha limitações. Entendeu? Então, nós voltaremos até a esfera de Adão antes do pecado. Um corpo celestial perfeito, antes do pecado. Pelo menos é isso que eu vi escrito no Espírito de Profecia, né? Joelson? O texto que você queria mencionar aí é 2 Coríntios 15. É, isso aí. É que eu não estava me lembrando se era a primeira ou se era a segunda. Perdão, é 1 Coríntios 15, que o capítulo 2 Coríntios só vai até o capítulo 13. Então, 1 Coríntios 15. É 1 Coríntios. E é isso mesmo, nós teremos o nosso corpo transformado num corpo diferente, né? Onde a degeneração do pecado, a degradação do pecado não mais fará parte desse corpo. Exato. Será um corpo em que haverá condições de, por exemplo, estar na presença de Deus, estar na presença de Cristo, Sem ser fulminado. sem que haja necessidade dele velar a sua glória. Exato. Para que não sejamos destruídos e fulminados. Você vê, por Exatamente. exemplo, Daniel, no capítulo 10, ele teve uma visão da presença de Cristo e o contato com um pouco dessa realidade da glória de Cristo deixou Daniel quase que morto. Foi. Ele disse que o corpo doía, Daniel desmaiou. Jesus teve que se retirar daquele cenário e mandar o anjo Gabriel para reanimar Daniel. Então, assim, se nós tivermos esse encontro com Cristo, o corpo que nós temos hoje, certamente seremos fulminados. Exatamente. Então, é necessário que haja uma transformação para que tenhamos o prazer e a alegria de abraçar a Jesus. Exato. E de estar na sua presença sem sofrer efeitos colaterais com isso, né? Exatamente. É exatamente isso. Porque nosso corpo ele é muito limitado, porque nós somos pecadores. Por exemplo, quando você vê que Jesus ressuscitou, os discípulos eles estavam no lugar todo fechado. A Bíblia não fala que abriu a porta, mas Jesus apareceu lá. Entendeu? Exatamente. Jesus apareceu lá. Então, é como se ele tivesse atravessado a parede. É um corpo que não tem limitações, entendeu? A gente, dentro da nossa física, nosso estudo que nós estudamos hoje, a ciência, isso é impossível o ser humano atravessar uma parede, né? É impossível. Mas o corpo celestial faz isso, entendeu? O corpo Nós temos um exemplo. Anda sobre as águas. Pois é. Nós temos um exemplo interessante que é o de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Jesus estava orando com os discípulos e de repente eles aparecem. Aparecem Moisés e Elias. Aí há aquele momento ali de um diálogo com Cristo, os discípulos, Pedro acorda juntamente com os outros e de repente, do nada, eles também desaparecem.
Nós estamos falando de seres humanos que já passaram pela fase da transformação, né? Isso. É isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, Breno, tu tá com essa mãozinha aí levantada o tempo todo. Aí, se tu for falar de novo, eu não vou saber que tu tá de novo com a mão levantada. Tu tem que tirar para me saber. Beleza. Pronto. Deve ser por causa disso que eu não percebi na hora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu posso passar para o próximo slide? Pode passar. Vamos lá. Então tá, e a Bíblia continua dizendo o seguinte, que nesse lugar que Deus preparou para a gente, eles enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É uma mensagem muito bonita, né, para a gente, né? Porque eu acho que todas as coisas serão maravilhosas lá no céu, mas uma delas, a mais importante é essa, saber que as pessoas que você ama nunca mais vão morrer, né? Não é verdade? Essa é uma mensagem muito... A morte é tão terrível que ela vai ser o último inimigo a ser destruído. E por que ela vai ser o último inimigo a ser destruído? Porque depois do milênio, quando os ímpios forem ressuscitados, haverá o veredito que Cristo vai dar para eles, e após dar o veredito, o fogo do céu cairá e destruirá os ímpios. E essa vai ser a última morte que vai haver no planeta. E esse mesmo fogo purifica o planeta Terra. E naquele momento, as pessoas que estavam salvas vão chorar. Por isso que a Bíblia fala, eles enxugará dos olhos todas as lágrimas. Porque elas vão ver as pessoas que elas amavam morrendo no fogo. Entendeu? E elas vão chorar. E Cristo também vai chorar com aquilo, porque a Bíblia chama isso de o ato estranho de Deus. Nunca foi da vontade de Deus destruir ou matar ninguém. Deus é vida. E o que Deus mais quer é dar a vida para as pessoas. Mas naquele momento, isso terá que ocorrer e será a última vez que um ser humano vai chorar por causa de que alguém seu que você amava morreu. Porque ali naquele momento também, nunca mais, dali para frente, nunca mais vai existir morte. E a vida será como Deus sempre planejou desde o início, só a vida. Quer falar alguma coisa, Joelson? Não, pode avançar. Pronto, então só tem isso, né? Ninguém quer falar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar. Então fala. Até com o Marcos, que eu queria falar antes, né? Que até falou assim, a gente não vai mais lembrar assim, das nossas coisas ruins, né? E voltando assim, fazendo assim meio que até uma brincadeira, né? Com Adão e Eva, da queda do ser humano, né? E que, na verdade, Satanás, ele acaba conseguindo, e, na verdade, nós vamos se tornar realmente conhecedores do bem e do mal. Só que a gente teve que passar por um grande sofrimento para isso, né? E aí nós tornamos Não tá dando para ouvir. Hã? Não deu para ouvir, Breno. Não deu para ouvir, Breno. Fala mais perto. Tá falando? Eu não estou ouvindo nada. Tá chiando. Tá ruim. Não estamos te ouvindo não, Breno. Tu tá falando, Breno? Acho que não tá dando para ouvir ele não. Viu? Ele tá falando ou tá com a boca fechada aí? Que eu não estou nem vendo a boca dele mexer. Ah, tá falando, mas não estamos ouvindo mesmo. Bro, Breno, tu queria falar... Tu não quer escrever aí não, para me ver se eu consigo ver o que tu queria falar? Não tô, a gente não está te ouvindo não, Breno. Alguém está ouvindo o Breno aí, gente? Eu mesmo não estou ouvindo não. Também não. Nossa, está chiando muito. Vou passar para...
Vou passar para frente então, viu, Breno? Porque a gente não está te ouvindo. Vou passar aqui. São 9h24, Cal. Então vamos deixar para... ainda tem muita Faltam coisa. quantos slides? Ainda falta um... falta, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2... 2,5, pode-se dizer. Que o outro é só para finalizar. Dá para fazer o resumo para a gente finalizar? Vamos ver que só esse daqui que demora um pouquinho. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui. Ainda é Apocalipse 21, verso 12 até o 14, diz assim: tinha uma grande... Tu quer continuar ou a gente deixa para a próxima semana? Melhor finalizar? Finaliza, né? Então, vamos lá. Uhum. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas. Isso aqui está falando sobre a cidade santa que descia do céu. Vamos falar agora os aspectos da cidade santa que estava descendo do céu. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, e 3 ao norte, e 3 ao sul, e 3 ao ocidente. As muralhas da cidade tinham 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Em cima, aqui no slide, você vê que eu grifei 2 coisas. O primeiro é o nome dos 12, o nome nas 12 portas, que representavam as 12 tribos de Israel. O nome nos 12 fundamentos, que representavam os 12 apóstolos de Cristo. Isso lá em Apocalipse 21. E o que nós podemos entender disso? Estes fatos dão a entender que tanto Israel literal como Israel espiritual são considerados como tribos na Bíblia. Os nomes dos 12 apóstolos nos 12 fundamentos representam o fato de que a igreja do Novo Testamento foi edificada sobre o fundamento de Cristo e seus apóstolos. E as 3 dimensões da cidade são iguais. A gente vê lá sobre as 3 dimensões da cidade são iguais, que você encontra lá em Apocalipse 21, 16. É declarado que as 3 dimensões da cidade são iguais. Isso sugere que a forma do cubo do lugar santíssimo, no tabernáculo e nos templos posteriores, que era, por assim dizer, a sala do trono de Deus, ninguém podia entrar nesse cubo, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, na eternidade. Os remidos terão pleno acesso a Deus, ao Cordeiro, contemplarão a sua face. Então, assim, a cidade ela já tinha esse formato, né? E quando ela fala sobre os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Cristo, é uma junção da igreja do Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento, que formam uma junção da igreja do Velho Testamento com a igreja primitiva, que formam o povo, que não precisa ser necessariamente o Israel literal, mas pode ser o Israel espiritual também, que forma o Israel espiritual. E que esses serão o povo escolhido por Deus para morar nessa cidade santa, né? Quando fala das dimensões iguais, como é que vem especificando, isso sugere que a forma do cubo, do lugar santíssimo no tabernáculo e nos seus templos, isso faz a gente nos reporta para o lugar santíssimo, tá? É como se quisesse dizer que a cidade santa em si é o lugar santíssimo onde fica o trono de Deus. E que esse trono está sendo descido à terra, tá? Esse trono está sendo descido à terra. E agora o lugar, o templo de Deus, é o próprio lugar onde está o trono de Deus, é onde Jesus está, é agora o templo. Quando fala que lá na nova terra não haverá mais santuário, nem templos, como havia lá no antigo Israel, que havia templos, etc. e tal, e agora na nova terra não haverá mais isso, é porque Jesus se faz presente ali. Ele é o templo, ele é o santuário, entendeu? É onde ele está, é o lugar onde vai ser, todos irão para cultuar, é onde ele estiver. Onde ele estiver é onde todos terão que se dirigir para cultuar a ele. Quer falar alguma coisa aí, Joelson? Não. Não tem mais nada para falar, não?
essa parte Hum, do tempo com relação a Cristo está bem explicada, até porque existem evidências no Antigo Testamento e também no Novo Testamento de que a santidade de Cristo ela é transcendental. Tem um texto em Isaías que diz que, Isaías capítulo 1, no Isaías capítulo 6, verso 1, salvo engano, diz que a glória de Deus preenche a terra, né? Então, onde quer que Deus se faz presente, ali é um local santo. exatamente. E nesse momento nós temos o local onde você está agora, onde cada participante dessa live está agora, é um local santo porque entendemos que Deus se faz presente aqui, né? Amém, amém. Mas na realidade desse templo, essa questão da glória de Deus, ela não será simplesmente uma glória transcendental, será também marcada pela imanência de Deus, porque ele estará pessoalmente nesse local, entendeu? Uhum. Então, essa pessoalidade de Deus, ela dispensa a realidade de templo, porque templo é lugar de adoração. E adoração a quem? Adoração a Deus. Adoramos pela fé. Exato. Nessa realidade da Cidade Santa, você não terá a necessidade de uma adoração pela fé, de no espaço onde você não tem a visão física e visível de Deus, entender que ele estará ali porque a sua glória se faz presente do ponto de vista de transcendentalidade ali. Exato. Nós teremos a imanência real de Deus, a presença física e real de Deus, né? Então, essa realidade do templo, ela é bem interessante. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Então, a gente já estudou tudo sobre o novo céu, a nova terra, sobre como seria a Cidade Santa, mas uma pergunta eu aposto que ficou encucada na cabeça de vocês. Como será viver na Cidade Santa? O que a gente pode esperar de lá desse novo reino? Como será a vida nesse novo lugar? Vocês têm essa pergunta? Vocês têm essa pergunta em si? Sim. Como será viver nesse novo lugar? Como será a vida nesse novo lugar? O que nós vamos Sim. fazer Tem lá? muita gente que acha que Hã? Neto? se pergunta sobre até de. Né, eu acho que todos nós fazemos essa pergunta, né? Porque o que vai acontecer lá? Porque viveremos em uma eternidade, né? Aí o que faremos lá? Porque certeza que eu tenho que não será tedioso, Exato. né? Que será maravilhoso. Então, assim, eu fico ansioso para saber o que vai acontecer lá. Por isso que eu quero estar lá. Amém. Sabe, eu até pensei em reunir dados e trazer para vocês aqui para dizer mais ou menos o que a gente pode estar esperando para lá. Mas eu resolvi fazer uma coisa, resolvi trazer uma fonte melhor. Eu resolvi indicar para vocês um livro que chama Visões do Céu, da escritora Ellen White. Nesse livro, lá aborda sobre isso. Ela teve algumas visões e algumas informações, né, do que como seria mais ou menos a vida do ser humano lá no céu. Claro que ela não vai lhe trazer tudo que vai acontecer lá, mas ela dá mais ou menos uma ideia do que seria viver lá no céu, como seria a nossa vida lá no céu. Então, assim, eu aconselho muito a você que tem curiosidade de saber, pegar esse livro aí, você consegue baixar esse livro no aplicativo, né, no seu celular, pode entrar na internet também, encontrar esse livro na internet. E é um livro muito bom, não é grosso, é um livro fino. E lá você também pode, se você não quiser ler o livro todo, tem o índice, você vai procurar lá, vai direto onde você quer saber e pode estar pesquisando por si mesmo como será viver lá no céu, né? O que nós podemos esperar lá do céu? Quer saber mais o que faremos lá no céu? Então, leia esse livro Visões do Céu, não estou ganhando nem um centavo, tá, gente? Isso aqui você pode encontrar tudo gratuito na internet ou nos aplicativos. Mas se Jorge quiser falar alguma coisa aí, ele tiver alguma coisa que ele possa querer passar para o pessoal, vou deixar aberto aqui para ele poder passar. Eu quero ouvir os comentários de quem leu. Qual será a realidade lá no céu? Isso aí. Assim, Vale a pena. a gente até podia colocar aqui, né? Porque tem um grupo e alguém que leu, né? Vai colocando aí durante a semana. Vai colocando durante a semana o que você descobriu, como é que seria viver lá no céu. Exatamente.
Tá bom, gente? Pode ficar esse desafio para vocês? Vou perguntar. Pode. Pronto. Juliana? Juliana? Oi, Cal. Pode fazer esse desafio aí? Descobrir o que a gente vai fazer lá no céu, no livro Visões do Céu? Pode fazer. Então, durante a semana, vocês vão postando aí para a gente, tá bom? O que vocês encontraram, o que vocês entenderam que a gente podia estar fazendo, vai ser, como vai ser a vida lá no céu, durante essa vida eterna lá no céu. O que nós vamos estar fazendo lá no céu, tá bom? Tá bom. O que a gente pode esperar lá no céu também. Então é isso aí, gente. Nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? Estudamos sobre Apocalipse 21, Novo Céu, Nova Terra. Espero que vocês gostaram do nosso estudo. Se ficou mais alguma dúvida, você pode lançar a sua pergunta aí. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar para poder te ajudar nessa resposta aí, tá bom? E ao término do nosso estudo aqui, eu peço você que dá um pulinho lá no nosso grupo do WhatsApp e volte para o próximo tema da próxima semana, tá? Joss, tem mais alguma consideração final a fazer? Só agradecer a participação de todos. O estudo foi uma maravilha. E sejamos fortes e corajosos. Amém. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Neto, Fernanda, Breno, Juliana, Késia. Fala, Neto. Bianca. Eu só queria falar que o estudo foi maravilhoso. Eu já tinha feito recentemente com os colegas e só acrescentou. Foi muito bacana. Que legal. O estudo de hoje. Que bom. Breno falou que ele queria até falar alguma coisa, mas não está podendo. Está lá, o computador pifou lá, então não está podendo falar nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Kézia? Não, estou de boa. Então tá bom. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje com oração. Vou convidar aqui, que a gente vai convidar agora. Vamos convidar quem? Vamos convidar o Neto para fazer a oração com a gente hoje. Eu vou fazer que nem a oração espontânea da Colombo. Só sobra para mim. Eu não falei que era oração espontânea. Vamos lá, pode orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio da vida, pelo amanhecer, por esse sábado maravilhoso, por esse estudo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando cada dia mais sede da tua verdade, mais sede da palavra, porque sabemos, Senhor, que é essa palavra que vai nos conduzir ao caminho reto. Senhor. Fica conosco, continue nos abençoando, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, uma boa noite para todos vocês, um feliz sábado para todos vocês. E não esquece, passa lá no grupo e faz logo a sua votação, viu? Tchau. Tchau, gente. Volte nas suas orelhas. Tchau. O Kézia, que é isso? Não fique pedindo voto.